Vamos abrir a Bíblia Sagrada, conforme escreveu Paulo, na sua carta aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Agora do versículo 15 ao versículo 22. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, de 15 a 22. Os irmãos, enquanto leem, se tiver até um marca-texto, um lápis, vão assinalando todo lugar que tiver a palavra promessa. Promessa. Preste atenção em todos os lugares que tiver a palavra promessa. Capítulo 3 de Gálatas 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei ou de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Nós sabemos que, isso já é toda a ciência de vocês, né? Que a razão que Paulo escreveu a epístola aos Gálatas, né? Ou aquelas pessoas que viviam na região da Galácia, não é? Aquela região mais ali aos extremos, assim, quando você olha o mapa, ela está um pouco à esquerda, em cima da região da Ásia Menor, aquela região da Galácia. Então, Paulo agora escreve a eles porque houve uma insurreição, surgiu, né, através de alguém que era falso irmão, a ideia de que os cristãos tinham que permanecer judaicos ou judaizantes, ou deviam assumir a fé dos judeus. E assim, eles precisavam, como acontecia com os prosélitos, de circuncidarem, porque a verdadeira religião era a religião judaica. E daí, os cristãos deviam se circuncidar. Foi uma armadilha perigosíssima. Na verdade, nós não seríamos cristãos, nós temos apenas um braço do judaísmo, né? E aí, Paulo rompeu, e juntamente com os apóstolos, com essa ideia. Não há como a gente retornar ao judaísmo. Nós temos que sair do judaísmo, porque o judaísmo, ele saiu das escrituras, na verdade, acrescentando leis humanas. Cristo criticou grandemente aos judeus da sua época, aos sacerdotes, aos escribas, e infelizmente o título fariseu, que era um título bom, agradável, porque o fariseu era o puro, era aquele que defendia as situações verídicas da fé, que sustentou as escrituras. Foram os fariseus realmente que fizeram um bom trabalho. Mas com o desgaste daquilo que é tão comum, não é? Em que a gente separa a vida pública da vida particular. Isso, irmãos, é a coisa mais comum. A gente vê isso, né, constantemente em casa.
você é um, na rua você é outro. Essa diletância de separação trouxe aquilo que, na verdade, foi a hipocrisia. Ou seja, eu finjo de religião, e aí apagou os princípios verdadeiros da religião. A religião tornou-se external, externa, não é? O externalista, de fora para fora. Ou seja, eu passei a ser religião, a minha religião passou a ser mera apresentação. O que acontece, né? E continua acontecendo. Aí você vê um casal na igreja, 1000 amores e não sei o quê, chega em casa, um dorme no quarto, outro dorme no outro. Entende? Quer dizer, é apenas um aparato, é um fingimento, na verdade. Mas isso, meus irmãos, é a raiz de todo o mal da religião. A religião hipócrita, ela é insustentável e ela é insuportável a Deus também. Deus não suporta isso. Deus quer sinceridade sempre. E é por isso que nós temos que acertar a nossa vida no particular. E não podemos querer fingir de público que somos crentes. Mas Deus conhece, né? Deus sabe o que somos lá dentro do quarto, lá no computador, lá longe de todo mundo. É ali que está a religião, irmãos. É ali que nós somos o que somos. Nós não somos o que somos quando as pessoas nos veem. Porque a gente finge bem. Mas ela sozinho, quando eu estou sozinho, é que eu sou o que sou. Eu sou o que sou quando eu estou sozinho, quando eu estou longe da minha esposa, longe do pastor, longe dos meus amigos, longe da igreja. Ali é que eu sou o que eu sou. E aí, os fariseus, com esse fingimento, tornou o título fariseu um título que estragou, né? A gente fala fariseu é um hipócrita. Mas não era assim. Entretanto, com o farisaísmo, a religião judaica passou a ser uma religião de justiça própria, em que as pessoas preocupavam com o que elas faziam para agradar a Deus. Então, é aí que está o detalhe. E aí começaram a impor a justiça. Eu vou me salvar fazendo para Deus, e Deus vou merecer a salvação. É isso que acontece. E essa praga daninha, Luca, passou para toda a religião. Então, toda a religião falsa tem esse princípio aqui. Ou seja, eu tenho que fazer para ganhar a minha salvação. Irmãos, se você quiser descobrir uma religião falsa, você pergunta assim: como é que é o ensino soteriológico da sua igreja? Ou seja, como é que a sua igreja explica que a pessoa pode ser salva? Ela vai dizer, guardando os mandamentos. Isso aí já começou errado. Tendo um bom coração, está errado. Sendo uma pessoa bonzinha, está errado. Entende? Essa é a segunda coisa, Marina, que você constata a falsidade de uma religião, é perguntando, escuta, como é que a sua igreja vê o homem? O homem é bom. É um ser maravilhoso, sabe? A sociedade é que destruiu, como o marxismo ensina, a esquerda ensina, entende? O homem é estragado pela sociedade. O culpado é o que está lá. O homem é bom. Pode cair fora, né? Do diabo. É doutrina de Satanás. Entende? Qualquer doutrina que venha dizer, Lucélia, que a gente é bom, ou que a gente pode ganhar salvação, aí, Sr. José, acontece que essa religião não é de Deus. A religião de Deus a salvação é toda do Senhor Deus. Do Senhor Deus é a salvação, disse o profeta Jonas. A salvação pertence ao Senhor. É Deus que salva, e salva pela vida do seu Filho, que morreu em nosso lugar, no lugar daquele que merecia o castigo. E assim, Luca, é a justificação. Quando você olha pela fé a Jesus Cristo, Natália, e você fala, eu sou pecadora, mas alguém morreu no lugar que eu ia morrer. Eu ia para a cruz, eu era condenada à maldição. A cruz, Cristo podia morrer, você sabe, eu falei isso aqui, né, Karina? Cristo não podia morrer atropelado. Cristo não podia morrer esfaqueado. Cristo não morrer com bala perdida. Não, Jesus não poderia morrer com nada disso. Ele tinha que morrer no madeiro. Ele tinha que morrer numa cruz. Porque em Deuteronômio está escrito, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Então o madeiro, a cruz, foi o plano de Deus. Foi o plano de Deus colocar ali o marginal, o plano de Deus colocar ali o viciado, o adúltero, o ladrão. Ali era o lugar das pessoas piores, e eu estava candidato a ir para lá, e o meu Redentor foi em meu lugar. Isso é salvação, isso é justificação, quando você pela fé somente, sem merecer, descobre, meu irmão, sem você merecer, minha irmã, sem você merecer, você descobre que Ele morreu no seu lugar, e você fala, glória a Jesus, que amor é este, que morre para alguém que nem eu, morre por alguém como eu, que amor é este, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. É ainda pecadores. Quando ele morreu por você, você não era bom. Você não merecia, Reinaldo. Você era desgraçado. Inimigo de Deus. Mas ele morreu pelos pecadores. Pelos seus inimigos. Ninguém morria por um justo. Pois poderá ser pelo bom, diz o apóstolo Paulo, alguém aventura morrer. Quando a pessoa é boa, você aventura morrer no lugar dela. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Morrendo sendo nós ainda pecadores. Então, Paulo tem esse problema. Ele tem que dizer, olha, não é pela justiça de você, não é pela circuncisão, não é pelo batismo. Não, não é pelo batismo. Não é pela igreja que você vai ser salvo. Não, sou daquela igreja. Não, não, não. Não é pela sua guarda de mandamentos. Você não guarda os mandamentos. Você sabia que nós não guardamos os 10 mandamentos? Aliás, a bem da verdade, nós não guardamos nenhum. Eu não. Eu nunca adulterei. Você pensa que adulterar é só deitar com a mulher do próximo, sendo casado ou casada? É isso? Não. Cristo falou, se um homem olhar para a mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. A intenção. Pecado não é ação só, é ação também, mas não é só ação. Pecado não é matar. Cristo falou assim, se você tiver um ódio no seu coração contra o seu irmão, você é assassino. Você não matou ele ainda. Não faltou oportunidade. O dia que a oportunidade chegar, você mata. O problema é que você já matou ele aqui. E o problema está aqui. O pecado está aqui, ó. Aqui dentro está o pecado. E aqui, daqui, só Jesus para tirar. Só Jesus para perdoar. Só Jesus para ter misericórdia. Só. Assim? Os judeus arguem com Paulo o seguinte, olha, você está falando de que salvação pela fé, e até que Abraão, né, foi salvo pela fé também, mas e a lei? E Moisés? E esse texto, então, fala de 3 nomes que são os nomes mais importantes de todos os tempos. Abraão, Moisés e Cristo. Esses são os 3 nomes da verdadeira religião. Não tem como fugir disso. Abraão, Moisés. E aí, Moisés, como é que fica nessa história? Porque Moisés disse que aquele que viver os preceitos da lei, por eles viverá, sem dúvida. Aquele que cumprir os 10 mandamentos, dignamente, de maneira completa, essa pessoa, Marcelo que fez aniversário, né? Marcelo Vaz, essa pessoa, Marcelo Vaz, essa pessoa, meu irmão, se ela cumprir rigorosamente os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, essa pessoa vai ser salva, e vai mesmo. O problema não é esse, quem é que cumpre? Adão não cumpriu, e passou o pecado para sua descendência, Wesley, e daí, meu irmão, acabou, não há um só homem que cumpra. Quando Salomão fez a oração da consagração do templo, Salomão, 1000 anos antes de Jesus Cristo, Salomão disse, ó Deus, quando vieres à casa do Senhor, por terem pecado, e ele falou assim, e não há homem que não peque. A Bíblia diz, se você disser que não tem pecado, você engana-se a si mesmo. Então, meus irmãos, não há, se você falar que não tem pecado, você já está pecando, então não tem como, nós somos pecadores. Tiago querido, nós não pecamos, irmão, não é porque você peca que você é pecador, certo? Ou seja, não é porque você fez aquilo que você é pecador, você fez aquilo, meu irmão, porque você é, antes. A pessoa que mata o outro não é pecador porque matou, não, ele já era pecador antes de matar. Matou porque era pecador, porque já havia intenção no coração, e é por isso que Cristo vai fundo. Cristo quando fala, olha, o pecado está na raiz, é dentro do seu coração, é de lá que procedem todas as coisas ruins, ou troca o coração, ou não tem esperança, porque ninguém cumpre os mandamentos. E aí Paulo vai dizer nesse capítulo que exatamente isso aconteceu. Deus fez a promessa com Abraão, e então Deus fez um pacto com o seu povo, e aí Deus deu a lei para o seu povo. E a pergunta é, por que Deus deu a lei? Ô Ênia, se Deus deu a lei, é para a gente cumprir. E se ele deu para a gente não cumprir, por que ele deu? Essa é a pergunta. Então por que ele deu a lei se não é para a gente cumprir? É assim que diz as religiões aí. Olha, Deus mandou guardar o sábado, então tem que guardar.
Deus mandou, tem que fazer. E tem mesmo. Ocorre que quando Deus dá a lei, o propósito de Deus não era que você fosse salvo pela lei, porque Deus sabia que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Pela sua justiça própria, ninguém será justificado diante de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, diz o profeta Isaías, repetido por Paulo, repetido por Hebreus, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. A Bíblia diz isso, do Papa, a criança que está nascendo agora, vamos colocar extremos de religião, não há nenhum só que se possa vestir de branco, como o Papa veste de branco, representando a santidade. Ali dentro daquela toga branca, tem um pecador tão desgraçado quanto você e eu. Não há esperança para ele. Não há esperança para ele. E ainda que a sua igreja ensine que você pode fazer alguma coisa para ajudar Jesus, fora! Fora! Você não pode fazer nada para ajudar Jesus. Jesus te salva sozinho, porque Ele tem poder de fazer a sua salvação totalmente. Por isso Ele pode, diz Hebreus 7 e 25, por isso Ele pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus e se chegam a Deus, pode salvar totalmente. Jesus não precisa de sua ajuda, não precisa das suas obras. Nem aquelas que a graça pudesse entrar em você e você fazer para poder dar, nem essas ele precisa. Não precisa nem das suas obras antes e nem depois, ele precisa te salvar, porque ele salva você nas obras perfeitas e inigualáveis e maravilhosas de seu Filho, o Senhor Jesus. Ele mereceu, Karen, para você. Jesus mereceu a salvação para você, glória ao nome dele. Minha irmã, você tinha que ter um Salvador, é assim. E Salvador, minha irmã, é a que salva, né? Salvador que não salva não presta. Jesus é meu Salvador, mas salvou você? Eu não sei, peraí, você crê? Como que você crê? É como eu falei quinta-feira, né? Tem uma história nos Estados Unidos, eu contei talvez alguma vez aqui, né? Mas o cara atravessava o cânion em cima de um cano de aço, de uma coisa de aço, um fio de aço, numa motocicleta. O povo ficava impressionado, 100 metros de altura, lá embaixo, aquele abismo, 100 metros, e atravessava para ir para cá. Ele é um equilibrista, o maior do mundo. E todo mundo aplaudia. E um senhor lá que aplaudia, ele era um fã dele, ele conhecia, é o maior de todos os equilibristas de todos os tempos. E ele virou assim e disse, alguém de vocês aqui acredita que eu atravesso com uma pessoa atrás de mim, de 100 quilos para o outro lado? E o homem pulava, eu creio, acredito, esse monta aqui. Está esperando até hoje o cara montar na moto lá. Não crê. Eu creio que você me atravessa daqui para lá. Eu creio que o Senhor me leva daqui para o céu, mas não vai. Você não tem certeza que vai, porque o seu Salvador não é o Salvador. Se o Salvador é o Salvador, você fala, eu creio. Eu acredito que Jesus pode me salvar. Ele é meu Salvador. Eu sou um pecador, mas Ele sabe do meu coração. Ele conhece. Ele me deu a graça do arrependimento e eu confio nele, Ele é meu. É isso mesmo. Paulo, então, tem esse problema com os judaizantes. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, a lei teve que vir, porque Deus mandou que ela viesse, sabe para quê? Não é para poder levar você a praticar para ser salvo, mas para mostrar a você quão pecador você é. Esse é o fim da lei. O fim da lei, o objetivo da lei é, na verdade, mostrar o seu pecado. Tiago fala que a lei funciona como espelho. A lei é como espelho. Seu rosto está marcado, está sujo. Tem lá alguma marca, né? Carvão, alguma coisa assim. Você olha assim e fala, eu não posso ir para a igreja desse jeito. Aí você fica esperando o espelho limpar. A lei não faz isso. A lei não faz nada por você. Ela mostra o seu erro. Ela mostra o seu erro, ela mostra como você está imperfeito, como você está fraco, como você está rebelde, como você está sujo. É o que a lei faz. A lei não pode fazer mais nada. Agora a lei, diz Paulo, conduz você a Jesus. Por quê? Porque a lei nos leva ao desespero. A lei mostra quanto pecador que nós somos. Eliana, todo dia, minha irmã, todo dia isso acontece com um verdadeiro crente. Não há um dia, minha irmã, que você vai ter sossego e vai olhar no espelho e falar, hoje Alexandre tem a melhor mulher do mundo, hoje os irmãos têm a melhor irmã do mundo, hoje minha família tem a melhor mãe do mundo. Não vai, nunca irá. Porque nunca, Marina,
Nunca, Regina, nós vamos ser salvos, nunca por nós mesmos. Nós vamos ser salvos todo dia pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso único Salvador. Ele fez tudo perfeitamente o que nós não podemos fazer. A lei então veio, diz o apóstolo Paulo, para agravar o pecado. É isso que o Paulo vai dizer aqui. A lei veio para poder agravar o pecado e mostrando a seriedade, mostrando a agudeza, e mostrando a coisa horrenda que é o pecado, nós então somos convencidos pela lei de que nós não podemos fazer nada e de que alguém tem que pagar em nosso lugar, de que tem que substituir-nos. E é isso que a lei vem fazer. Quando a lei manda os sacrifícios de sangue, quando a lei manda a morte do cordeiro, quando a lei fala, tem que alguém expiar, tem que alguém morrer, você tem que morrer, você pecou. Aí Deus fala, vamos aproveitar, vamos arranjar um cordeiro, porque eu verei o cordeiro no futuro. E os judeus sabiam disso, Abraão sabia disso. Quando Abraão leva Isaac lá para Monte Moriá, o Isaac fala, pai, eu estou vendo aqui o cajado, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a faca, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, meu pai. Mas pai, o senhor não trouxe o cordeiro. Aí Abraão falou assim, meu filho, Deus para si o cordeiro proverá. Eu lia sempre errado esse texto, sabe, Alexandre? Li muitos anos, Deus para si, meu filho. O cordeiro, não é para Isaac, não. Deus para ele. O cordeiro proverá. Deus tinha que prover o cordeiro para ele, Alexandre. Deus tinha, Márcia. Deus tinha, meu irmão querido. Deus tinha, diácono amado, Silas. Deus tinha que prover o cordeiro, sabe por quê? Porque Deus não podia nos salvar. Não tinha outro jeito. Quando Jesus orou lá, Sônia, no Getsemane, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu falei assim, Senhor, tu não tens outro cordeiro? Abraão, meu pai, Abraão foi salvo, Isaac foi salvo, Abraão foi feliz porque foi com seu filho de volta para casa, mas passa de mim. E Deus disse, não tem como, não há como passar. Ele tinha que sorver o nosso cálice, ele tinha que beber o nosso cálice, o cálice do amargor, do abandono divino, da ira de Deus. E Jesus não temia, não era a morte, não era morrer, não era aquela sanguinolência que você viu naquele filme, não era aquilo que apavorava o Senhor Jesus. O que apavorava o Filho de Deus não era aquela sanguinolência, aquele sofrimento horrível que você vê no filme, não é aquilo, não. O que apavorava Jesus era separar-se do seu Deus, era separar do seu Pai, do amor do seu Pai. Era isso que atormentava o Filho de Deus, era disso que Jesus falava, Pai, passa de mim, não deixa-me, não me abandone. Mas Irene, ele foi abandonado por você, e foi abandonado por mim. Ele sofreu o inferno, porque inferno é isso, Luciana, inferno é você ficar longe de Deus, é você não ter nenhuma esperança, é você não ter nenhum favor, é você não ter um mínimo de graça da parte de Deus. Inferno é uma gota de água não poder ser dada a você, nada pela graça. Isso aqui é inferno, Daniela, e Jesus o suportou por ti, e Jesus suportou por mim, e você aceita isso meramente pela fé, só pela fé. Mas Deus não podia aceitar isso, Paulo não pode, mas é isso que ele vai dizer. A lei foi dada para poder mostrar para você quão terrível o pecado, e quão maravilhoso é Jesus, e quão maravilhoso é Jesus. Paulo explica então que a lei não veio anular a promessa, não. A lei não é contra a promessa, a lei vai fortalecer a promessa. E aí, essa promessa gloriosa que o Senhor Deus nos dá na sua palavra. E você lembra que eu falei, você marcar promessa versus lei. Ou seja, Paulo fala assim, olha, sabe, nós somos salvos através dessa promessa gloriosa, sabe por quê? Porque essa promessa veio antes da lei. E Paulo fala 430 anos, engraçado, né? Porque a gente fala, mas Paulo errou aqui, porque 430 anos, Reinaldo, seria o seguinte, a lei veio com Moisés, né? E 430 anos o povo tinha estado lá no Egito, certo, Alexandre? 400 anos, 430, né? É o tempo que o povo ficou no Egito, certo? E aí, Paulo fala, a promessa veio 430 anos antes da lei, que a lei veio lá no Monte Sinai, que depois que o povo saiu do Egito, ficaram 430 anos no Egito, eles saíram do Egito, então a lei foi dada lá no Sinai. Mas antes, lá no Egito, antes de chegar ao Egito, Deus tinha feito o pacto com Abraão, né? Aí Paulo fala, a promessa foi dada 430 anos antes. Aí você soma, né, Eliana? Mas acontece, quando o povo foi para o Egito, já tinha 215 anos aproximadamente, né? Abraão morreu com agora estou lembrando, 180, né, anos, né, mais ou menos. Aí Isaac, aí Jacó foi com seus filhos para o Egito, né? E você fala, mas Paulo fez um cálculo errado aqui, né? Porque, na verdade, a promessa veio 630 anos antes, certo?
630, e Paulo fala que foi 630 não, 645, bem classicamente. Então, 645 anos, Deus encontrou com Abraão e falou, olha, te farei uma grande nação, um grande povo, te darei uma terra, né? E você vai ter uma terra, vai ter um povo, uma salvação. Então, você sai da terra. Aí você fala, então foi um erro, né, Eutália? Parece que não contava bem, né, a contadora aí, né? Parece que Paulo errou contabilidade lá. Não. Acontece o seguinte, quando Paulo fala isso, Paulo não está dizendo em termos numéricos ou, vamos dizer, apenas na contabilidade cronológica. Paulo está falando de promessa como fato que Deus promete e que é repetida. Isso é detalhe interessante. Quem ouviu por último essa promessa foi Jacó. E Jacó já estava no Egito, certo? Então, a promessa literalmente que Deus falou com Abraão, falou com Isaac e falou com Jacó. É tanto que quando você vê a promessa, né, Márcia, professora querida? Quando você vê a promessa, você lembra que fala assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Os três são colocados como se fosse no mesmo tempo, né? De fato, Jacó conhece Abraão, Isaac conhece, Isaac é filho de Abraão. Então, aí, Deus, quando eles entram no Egito, quando ele está entrando no Egito, Rafael querido, Deus repete a promessa, literalmente, Gustavo, a Jacó. Então, Paulo não está errado, quando Paulo pensa na promessa e não na cronologia. Então, na verdade, quem ouviu por último foi Jacó, 430 anos certinho. Foi quando Jacó escutou a promessa por último. Então, Deus confirmou aquela promessa, mandando a lei 430 anos depois. Tudo bem? Tranquilo? Então, Paulo está correto, né? Porque Paulo não olha do ponto de vista cronológico. A gente tem que ter muita cautela. A Bíblia, o judeu, meus irmãos, o pensamento judaico, ele não é um pensamento cronológico. Vamos lembrar isso. O judeu não pensa como ocidental. Nós ocidentais, Karina, nós somos muito cronológicos. Primeiro, segundo, por exemplo, buscai em primeiro lugar... Desculpem-me. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que você tem que fazer como crente? Primeiro, acorda, lê a Bíblia, viu, minha irmã? E ora, tá? Aí você já buscou o reino de Deus. Agora esquece e vai fazer o que você tem que fazer, tá? Buscou em primeiro lugar o reino de Deus, né, Reinaldo? Não. No pensamento judaico não é assim. No pensamento ocidental é assim, né, cara? Eu fiz primeiro aquilo, né? Depois eu faço outro e outro e outro. Certo, Liana? Outro e outro. Certo, assim, Regina? Não, Natália, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é colocar o reino de Deus no centro de tudo. Ou seja, o reino de Deus influencia tudo. Em primeiro lugar, o reino. Eu vou para a escola, a professora faz uma pergunta, em primeiro lugar, o reino de Deus. Como está difícil, né? O vestibular está aí. Não, vestibular não. O Enem está aí, né? E o Enem as perguntas do Enem é feita por uma raça que Deus tem misericórdia. Vamos lá por eles. Entende? Porque é gente que está toda com a cabeça toda voltada. Então faz uma prova. Aliás, a ministra, né, que tomou decisão, eu achei notável, uma decisão bonita. Por quê? Porque é fácil reprovar um aluno que discorda, por exemplo, do desarmamento. Entende? Ou do desarmamento. Eu discordo. Né? No Brasil é complicado defender, armar o povo. É complicado. No Brasil é complicado. A gente sabe disso. Mas eu pergunto, irmãos, quem está armado é o bandido. O bandido tem arma, acesso à arma. As pessoas não têm acesso à arma. Agora, fale contra isso. Ou pelo menos questione isso. Ou pelo menos levanta alguma questão sobre isso. Está frito, está eliminado. Né? Pois bem. Mas eu vou buscar o reino de Deus, eu vou saber fazer a minha redação, vou procurar fazer a minha redação, de maneira que o reino de Deus seja colocado, a vontade de Deus seja colocada. Eu vou ter que ter muita classe, muita capacidade, mas eu vou ter que expressar o que eu penso. E aí, a juíza foi bem. Olha, o aluno tem que esperar, se discorda, depois ele se vire com a justiça lá, mas ele tem direito de expressar o que ele pensa, o que é legítimo numa situação democrática. Meus irmãos, o fato é esse, de acordo com as Escrituras Sagradas, eu tenho que crer que agora a justiça de Deus foi prometida, foi cumprida na lei, ela foi antecedida pela promessa feita a Jacó. E daí não é questão de tempo, como o judeu pensa, não é questão de tempo, mas é uma questão de ênfase, de influência, de valor. É uma questão de valor. Não é o tempo que conta, mas o que acontece é que importa. E aí o judeu não tem essa preocupação como nós aqui. E é sorte que Paulo está utilizando o pensamento judaico quando ele escreve. Ele é judeu, escreve como judeu e não como nós somos ocidentais. Bom, como isso acontece? Primeiro veio a promessa. Deus não vê Abraão nada. Abraão não merece nada. Abraão é um idólatra. Ele adora a lua. Abraão adora a lua. Ele, na verdade, o culto dele é um culto afrodisíaco. É um homem que não tem nada a ver com Deus.
Mas agora Deus promete a Abraão que ele vai ser o pai de todos. E Deus dá fé àquele homem. E ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. É pela fé que ele foi salvo. É pela fé na graça de Deus é que Abraão é salvo. E aí, agora ele passa para os seus filhos e vem pelos seus descendentes. A lei é dada para confirmar o que Adão fez, que na verdade nos desabilitou, ou não teve condição de habilitar seus filhos para obedecer. E nós nascemos em Adão com a herança do pecado. Então veio a promessa, e veio a lei, e a lei expõe o pecado, e na exposição condena o pecador. E assim Paulo fala que a lei vem para nós como carcereira, como torturadora, como condenadora, como assassina, porque ela nos mata. A lei nos vem trazer desespero e humilhação infernal. A lei vem trazer os horrores daqueles que merecem o castigo pelos seus atos. E assim, agora a lei vai mostrar que nós ofendemos a Deus, que somos dignos da verdade, de morte, como aquele ladrão disse: olha, nós merecemos aqui a cruz, mas este nenhum mal fez. Lembra-te de mim quando vier no teu reino. O ladrão reconheceu exatamente isso, que a lei estava correta, estava dando a ele o que ele merecia. E quando eu sei que isso acontece, então a salvação está perto de mim, porque eu não mereço, eu sei que sou um pecador, eu corro para o meu Redentor. A lei é ruim por isso? Não. Paulo fala em Romanos 7,12, que a lei é boa, é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Mas o que ele fala em Romanos 8? Que aquilo que era impossível a lei, diz aqui, Romanos no capítulo 8, no versículo 2, 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha só: porquanto o que for impossível à lei, que é nos salvar, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, salvou-nos, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo está dizendo, olha, Deus fez Jesus pecado por nós, o Filho de Deus perfeito que cumpriu a lei de Deus. Assim, a promessa foi dada a Abraão de que a sua descendência, Deus haveria de abençoar toda a terra. Quando Paulo fala que Deus prometeu ao descendente, e você vai no Velho Testamento e vê que às vezes o descendente é plural ou é singular. Parece que Paulo ignora que a promessa foi feita aos descendentes de Abraão. Aos descendentes de Abraão a promessa, aos seus descendentes. Só que essa palavra em português, ela tem uma origem, esperma, ou na verdade a descendência, seu descendente. Olhando a promessa de Eva, o teu descendente, singular, vai esmagar a cabeça da serpente. Muitas vezes Deus falou a Abraão no plural e no singular. Na verdade, a tradução que Paulo aventa aqui, não inventa, né? Levanta aqui, é o fato de que Deus promete a salvação pelo descendente. Assim vai dizer que Isaac é Cristo. Quando Deus promete a Abraão um filho, Deus está olhando para o futuro e promete. E assim, o certo é que Abraão não pensou que Isaac seria a sua salvação. Porque Jesus fala que que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Abraão viu o seu dia, quando aquele cordeiro aparece ali, no Moriá, Cristo está apontado para a redenção. Por isso, a aliança tem a promessa. E nessa promessa, nós temos as coisas mais gloriosas. A terra de Abraão, que Deus promete a Abraão, Mércia. A terra, Natália. A terra, Marina. A terra, Dona Elza. A terra que Deus promete a Abraão, a senhora lembra, a senhora leu lá, era a terra prometida, não era? Engraçado, a gente pensa que era. Era sim, fisicamente era, mas espiritualmente não era. A terra prometida era símbolo do céu, do mundo, da eternidade. É tanto que Paulo fala lá, não foi pela fé que Abraão conquistou o mundo, que Deus prometeu a Abraão, o mundo. Quer dizer, Deus tinha prometido a Abraão aquela terra, em Lucas? Sim, fisicamente aquela terra, mas espiritualmente, todos a descendência,
todos os salvos, os escolhidos do mundo inteiro e o céu ao final. É tanto que a gente canta, né, Alexandre? Você vê muitos hinos, né, Eliana? Você que é a nossa pianista e está acostumada com hinos, você lê que muitos hinos falam Canaã, mas é a figura do céu, né? Estou andando em direção a Canaã, aquela terra lá? Não, nós estamos a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, que fala em Apocalipse. A Jerusalém celestial é a sua terra, é a sua cidade. A nossa cidade não é daqui, é lá de cima, entende? A nossa cidade não é Jerusalém, mas a Jerusalém lá do céu. Estão entendendo isso direitinho? Então, a promessa foi dada ao céu. A outra coisa que a promessa incluía era longevidade, longa vida, né? Longa vida, a promessa incluía longevidade. A longevidade, longa vida aqui na terra, também símbolo da vida eterna. A promessa incluía a posteridade, os filhos. A promessa é para vós e para vossos filhos. Meus filhos estão no pacto da promessa. A promessa também para todos quanto o Senhor chamar. A promessa inclui libertação, ou seja, a promessa diz que haverá livramento, como aconteceu no Egito, como acontece conosco. A promessa está incluída a restauração. Tudo isso inclui-se na vinda do Espírito Santo. Paulo fala em Gálatas 3, olha aí comigo. Gálatas 3, 1. Ele vai dizer o seguinte, 2, quero saber apenas isso de vós, olha só, vão ler comigo? Gálatas 3, 2, vamos ler? Quero apenas saber isso de vós, recebeste pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso aqui é um problema para os pentecostais, porque você pergunta ao pastor pentecostal, de que maneira você pode receber o Espírito Santo e falar em línguas? Ele fala, primeiro o irmão tem que consagrar. Primeiro o irmão tem que purificar, deixar o vaso limpo. O irmão tem que santificar. O irmão tem que fazer isso, fazer aquilo. Jejuar. O irmão tem que clamar. Tem que ter uma vida de oração para receber o Espírito Santo. Aí você fala assim, né, Sônia? Então, eu não vou precisar do Espírito Santo, né? Porque, olha, se eu me santifico, encarem, se eu me limpo, se eu me preparo, se eu jejuo, se eu fico legal, o Espírito vai fazer o que na minha vida? Não vai fazer nada. O Espírito Santo, é o Espírito Santo que santifica a gente, não é? Ele que faz a obra. Então, se é você que faz, olha, Paulo fala, recebeste o Espírito pelas obras? Se é você que faz, é obra, Luciana. Minha irmã, se você fizer qualquer coisa para receber o Espírito Santo, se você fizer qualquer coisa, minha irmã, é obra, não é o Espírito que vem então não. Porque esse aqui vem pela pregação da fé, pela graça. É pela graça que o Espírito Santo vem e pela promessa. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lembra disso? Deus não falou isso com o povo dele, Márcia? Você lembra bem disso, Márcia? Você lembra bem disso, Márcia? Você lembra bem disso? Permanecei na cidade, até do alto sejais revestidos de poder. Aí os que estão lá na igreja, Eliana, lembra lá no cenáculo? Estão lá, Alexandre. Estão 120 irmãos lá, Marina. Você lembra da Bíblia isso, Marina? Marina, aqueles irmãos estavam fazendo o que na hora que o Espírito desceu? Na hora que desceu. Você sabe o que estava fazendo? Diz assim, e estava todos de joelhos, estava todo clamando, estava todo dizendo, vem Espírito. Estava assim? Não. Olha o texto direitinho lá. Estavam todos assentados. Assentados. Quando diz a Bíblia, professora Márcia? Quando diz a Bíblia, Márcia querida? Quando diz a Bíblia, Otália? Quando diz a Bíblia, meu irmão Marcelo? Olha, quando diz a Bíblia o seguinte, Talita? Quando inesperadamente, que engraçado, glória ao Senhor. Quando inesperadamente caiu o Espírito Santo em forma de línguas, de fogo, como língua de fogo sobre todos. Inesperadamente. Glória ao Senhor. Veio pela graça. Eles estavam assentados. Eles não estavam clamando, gritando, e não sei o quê, e jejuando. Não. Estavam todos sentados, esperando a promessa do Pai. Esperando a promessa, Ênia. A promessa veio, Leonardo, naquele dia, meu irmão querido. A promessa veio. A promessa é gratuita. Assim como Abraão recebeu a promessa é de graça, a promessa não é da lei. E Paulo vai dizer, pela promessa que nós somos salvos, Daniela. A promessa que você recebe o Espírito Santo, Paulo fala assim, vocês receberam pela promessa o Espírito Santo? Aí termina o texto que eu li para vocês, não foi? O 22, o 17? Não, Gálatas 3, 17? Não, Gálatas 3, 14, perdão. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem a bênção de Abraão pela fé. Qual é essa bênção? Qual é essa bênção? O Espírito prometido. Graças a Deus. É assim que você recebeu, meu irmão. Deus teve misericórdia de você. Você não merecia, mas o Espírito Santo invadiu o seu coração. No dia que você acreditou, no dia que você ouviu, nesse dia, o Espírito invadiu o seu coração. Para você receber o Espírito Santo, vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo, vamos ler juntos? Efésios capítulo 1, versículo 13.
Vamos ler juntos? Logo depois de Gálatas, o próximo livro, Efésios 1:13. Vamos ler juntos comigo? Terminando, junto comigo, vamos lá? Aqui em quem é Cristo, viu? Que terminou 12 com Cristo, vai dizer, vamos ler juntos? Em quem também vós, depois que o Evangelho, tendo o quê? O que aconteceu? Gente, olha aí, vamos com calma. Olha bem aí, ô Paulo, querido, junto com o senhor José aí. Olha, senhor José. Olha, senhor José, que coisa maravilhosa. O senhor entende isso, o senhor é um homem inteligente, o senhor entende claramente isso. Em quem Jesus, Cristo, em quem Cristo também vós, depois que ouvistes, primeira coisa, você tem que ouvir a palavra da verdade, a boa nova da salvação. Aí você ouviu, fez o quê? Tendo também nele crido, ouvir e crer. O que aconteceu, Marcelo? O que aconteceu aí, meus irmãos? O que aconteceu, Luca aí? Meu irmão Luca Daniel, o que aconteceu? Depois que você ouviu e creu, o que aconteceu, Luca? Recebeu, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Duas coisas você faz para receber o Espírito Santo. Que é, Eliana? Ouvir e crer. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Não tem que merecer, Regina. Rafaela, querida, você não tem que merecer o Espírito Santo. Você não tem que merecer a salvação. Você não tem que merecer as graças divinas. A gente vive numa luta danada. Quantas vezes, meus irmãos, eu vou para casa domingo à noite, falando, eu sou um pastor que não tem jeito. Ninguém vem na igreja. Ninguém vem não, graças a Deus tem um grupo bom que está vindo. Mas às vezes quando faltam alguns irmãos, eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Você acredita nisso? Eu estou contando para você o que acontece comigo. O que acontece comigo. Às vezes eu peguei pensando, eu acho que essa igreja não é melhor por causa de mim. Que daneira. Aí eu lembro que Jesus fala, não, graças a Deus, não é por causa de mim, não é o que eu mereço. Irmãos, se Jesus desse a igreja que eu merecesse, essa igreja não tinha ninguém aqui, mas ninguém, porque eu não mereço nada. Reinaldo, eu não mereço nada. Nós não merecemos nada, meu irmão. Até sermão que eu escuto, que eu prego, que fala, é esse sermão bom. Se eu falo que é bom, ele fala, o senhor joga no lixo ali mesmo. Não. Eu posso pregar o sermão melhor, mais lindo do mundo, mas você não vai mudar em nada se o Espírito Santo não agir em você. É tudo graça aqui. Tudo graça, tudo graça, tudo graça. Se eu faço alguma coisa boa, eu faço pelo poder de Deus que habita em mim, mas não para me salvar, mas para dizer ao meu Pai como bom que Ele é e agradecidamente. E eu tenho que ser santo. Se não for santo, eu não vou ver o reino de Deus, porque santificação segue a justificação. Então, junto é ela, nesse sentido, não misturada, mas junto é ela no sentido que ela sucede. Se você não santifica, se você quando converteu aqui, gostava do Atlético, vou falar do Atlético porque o time eu não posso falar assim não, né? Mas se você quando estava aqui, antes de vir para a igreja, gostava muito do Atlético, e você continua gostando do Atlético do mesmo jeito, eu vou desconfiar de você. Desculpa, mas eu vou desconfiar de você. Se você, quando vem para a igreja, é um atleticano fanático, ou cruzeirense, eu vou juntar, ou flamenguista, ou São Paulino, se você era fanático, mas depois que veio para cá, não começou a diminuir um pouquinho para poder aumentar o amor pelo Senhor? Questione. É bom questionar. É bom questionar até onde Ele está enchendo o meu coração, planificando a minha alma, enchendo-me de tal maneira que Ele quer o que eu quero fazer. Se eu vir para a igreja, você ficar brigando com o marido, e continua essa mulher que nem provérbio fala lá, como é que ele fala? Goteira. Lembra? A mulher rixosa, goteira. Já viu a goteira? Essa noite disparou um alarme na casa vizinha da minha casa, o alarme. Meu Deus, era 2 da madrugada e o alarme não parava. Entende? É por isso que é bom ter telefone todos os vizinhos. Agora, amanhã, eu vou na casa de cada um pegar o telefone, sabe? Eu vou fazer isso, Alexandre. Eu fui meter a dúvida porque eu fiquei com muita raiva. Mulher rixosa igual aquele alarme. Não para. Ai, para, minha irmã. Para. Vamos começar. Se você antes de converter, né, Thalita? Era aquela mulher rixosa, depois converteu, não tem razão de continuar. Tem que começar a controlar. Tem que começar, né, a buscar. Eu sei que o Elcio fala que você é abençoada. Ele fala muito aqui. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deu essas lições tão preciosas, que a tua promessa veio gratuitamente a Abraão, e como veio a ela, veio a nós, que somos filhos de Abraão pela fé.
Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos irmãos, para que nós te glorifiquemos a cada dia pela fé que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém.